E aí, oraculistas, como é que vocês estão? Gente, olha só, eu vou falar aqui, tentar falar em 7 minutos coisas fundamentais sobre o nosso desenvolvimento. Para você que joga oráculo ou não, meu nome é Josiane Silva, bem-vindo a esse canal. Eu não vim aqui agora falar de mim, vamos falar um pouco dos jogos, como que tá o seu relacionamento com o seu oráculo, o melhor conselheiro, melhor até, porque às vezes você não tem humanos, pessoas para recorrer, você pode recorrer ao oráculo. E vocês perceberam, gente, que tem aquele momento em que parece que tem uma nuvem na nossa cabeça, as coisas começam a tudo dar errado, o cachorro começa a mija na gente, a gente tropeça na rua, as pessoas nos tratam mal. Parece que o nosso magnetismo começa a dar coisa errada, a gente começa até a brigar com as pessoas, né? Porque se mexer comigo, de repente, né? Isso é ocasionado por algum momento que você tá com um pensamento em algum problema, ou porque realmente, de repente, você tá com a vibração baixa, tá negativa, mas você percebeu que toda vez que você fica triste, negativo, as coisas se acumulam negativamente à sua volta? Então, com o oráculo, gente, isso acontece também, viu? Por exemplo, se você for jogar enquanto você está com a vibração ruim, só vai cair cartas que vão falar de que não tá bem. Cartas como o caixão, o rato, essas cartas elas vão cair num posicionamento futuro que mostra algum tipo de bloqueio. E aí, como é que a gente vai, o que a gente vai fazer para resolver isso? Será que o oráculo só fala tá ruim, tá dando merda e pronto? Né? Por exemplo, se cair também cartas como rato, serpente também, uma carta bem pesada que fala de perdas. E quando cai uma âncora então na linha do futuro, que só tá com 9 de espadas preocupado, o Oxóssi no secretismo do candomblé ou umbanda, não lembro, escrevam aí qual que fala do guerreiro de uma flecha só, né? Como aquele momento que você tem que usar a sua fé, a sua força para sair daquele aterro, daquela densidade. Então, quando isso acontece, gente, o oráculo, isso é uma prova de que o oráculo dá o acesso sempre para você ao aqui e agora. O aqui e agora. Então você tem regra número 1 sobre qualquer oráculo. Ele dá acesso ao aqui e agora. Ele vai descrever a situação como ela tá. Então o cliente vem com uma demanda, uma carga emocional, você tá com aquele emaranhado emocional, vai cair o que acabou de acontecer, se você tirar linhas de passado, e vai falar o que está acontecendo, se você souber distinguir o presente, e vai falar o que vai ser o resultado disso, sempre, todo jogo. Isso é uma regra, passado, presente e futuro. Isso é um portal que a gente entra, de acesso, porque o futuro não é mutável, mutação, que muda, não é? O futuro não é mutável, moldável. A gente não pode, não é de praxe que a gente ouve todo mundo, você pode mudar seu futuro tá nas suas mãos, você tem o poder, mas como que isso acontece? Eu quero entender como. E com o tempo, gente, depois de muito quebrar a cabeça, eu começo a perceber mais ou menos qual que é essa sacada do destino. Então, o futuro é mudável. Por quê? Porque eu tenho uma influência sobre as coisas no aqui e agora. Então, se eu jogar um oráculo agora e ver que as coisas não estão bem, e se eu continuar com essa vibração, vai piorar. Se eu jogo o oráculo com a vibração melhor, ele vai falar do problema sim, mas ele já vai dar uma perspectiva melhor de solução. Porque isso é uma prova de que nós temos acesso a outra dimensão. Nós estamos na 3D, com acesso à quarta dimensão, que teoricamente é o tempo. Então isso significa que as pequenas coisas do aqui e agora, coisas como pensamento, sentimento, o seu foco de atenção, o seu cotidiano, sabe, toda aquela energia que envolve o seu dia a dia, o você que te descreve, é isso que você está alimentando e é isso que vai se dar continuidade no seu futuro. Então, por isso que eis o segredo. O segredo são coisas pequenas e simples que você pode tocar
para acessar, porque se o futuro é mutável e eu tenho acesso a esse futuro quando eu jogo o oráculo e ele fala que tá ruim quando tá ruim, fala e fica bom quando tá bom, então o que eu posso fazer? Qual é a moral da história? Eu mudar o meu relacionamento comigo e com a vida. Porque o oráculo vai te dar ferramentas, por exemplo, para você, as alavancas, gente, as alavancas principais, sabe aquela coisa que te tira do estado X para o estado Y? Porque nós humanos, nós somos emocionais, né? Humus, de terra, de emoção, terra molhada, né? Porque a terra em si é mais razão, mas a emoção do humus traz essa em uma forma densa, misturada, confusa, né? Mas então o que você vai fazer quando você pega o oráculo para não ficar à mercê do negativo? Você vai se firmar no positivo, no que você quer, numa perspectiva boa, sempre centrando os pensamentos, e a partir daí você vê quais são as cartas que vêm. Se vir cartas como mensageiro, né? Cartas que no final, por exemplo, eu falo do mensageiro porque ela é uma carta bem prática, gente. É uma carta de ação, de se você estiver esperando algo emergentemente, é uma carta que fala que tá vindo. Veja se essa carta numa situação dessa que eu estou descrevendo, de angústia, de desespero e perturbação, cai uma carta dessa. Se cair, bingo, o mensageiro vem para quê? Para te ajudar a auxiliar rapidamente. Significa que suas preces, o seu ímpeto, seu pedido de ajuda está sendo respondido. É só você aguardar e fazer a sua parte, que é sair do estado negativo para baixo. Mas como? Você acha que é só apertar o botão aqui dá? Dá, gente. Se você apertar o botão certo, fizer a pergunta certa, isso eu garanto. Isso aí é uma lei dos oráculos, dos guias. O I Ching fala disso, que é como poço. O poço é aquela fonte, aquela energia que tá lá, é imutável, você não pode mudar o poço de lugar, ele tá sempre lá, ele vai ser sempre o mesmo poço, aquela sabedoria que vai te suprir a alma. Mas você precisa ter uma boa ferramenta, um balde para pegar. O balde tem que estar inteiro. O balde que desce, você tem que saber, tem que ter alavanca. Se não der certo, se não tiver tudo pronto, o poço tem que estar limpo, tem que estar. E a limpeza é tirar essa negatividade que está sobre o estresse da mente, né? Te sufocando. O poço tem que estar limpo e o balde tem que ser, o instrumento tem que ser o certo para você tirar a água do poço e beber. Se você não conseguir fazer isso, isso é uma parábola para o oráculo. Você não consegue atrair a ajuda do mensageiro. Ou, por exemplo, nas cartas do tarô nós vamos ter... Eu vou dar continuidade nesse vídeo, mas eu vou fechar aqui agora em 8 minutos. Passou um pouco, se vier algum comercial já era, gente. Quem tiver até aqui, comenta. Mas as cartas como mensageiro, sabe? A roda da fortuna, o as de paus, tudo vão falar de um auxílio rápido que tá vindo para te ajudar nessa situação. Então pronto, eis o segredo do oráculo. Você dominar suas emoções, seus sentimentos e aguardar na fé quando você vir e sentir a resposta. Até mais e obrigada por estar até aqui comigo. Foi um prazer.